Ok. Então, bom dia novamente. O objetivo dessa live, dessa aula de hoje, é a gente ver um exemplo de indexação, e esse exemplo é voltado para o uso do DEX, o Descritores na área de ciências da saúde. Então, a gente vai ver rapidamente algumas informações sobre o DEX, um breve panorama de onde, como ele surgiu e tal, e vamos navegar um pouquinho nele, ver a forma como ele está estruturado na web e uma possibilidade de uso dele a partir de um artigo, de uma breve indexação, né, a partir de um artigo na área de ciências da saúde com interface com a ciência da informação. Bem, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês para mostrar o navegador. Ok, acho que já chegou, né? Bem, o DEX, ele chama Descritores em Ciência da Saúde. Ele é desenvolvido por essa iniciativa que é a BIREME, perdão, que é o Centro Latino-Americano e do Caribe de Informações em Ciência da Saúde. É uma iniciativa multipaíses, né, que abrange toda a América Latina. Você tem sedes em diferentes países da América Latina. E ela é orientada e financiada principalmente pela Organização Mundial da Saúde, pela OMS, por meio da OPAS. E é uma iniciativa já de muitos anos, ela tem um pioneirismo muito grande, tanto para as áreas da saúde quanto para os estudos de informação. Eventualmente, vocês vêm falar de produtos, de serviços que são prestados pela BIREME ao longo de inúmeras disciplinas, não só na questão da indexação, mas ela é muito importante também na parte de análise de qualidade de fontes de informação. A BIREME tem o que ela chama de metodologia LILACS aqui. São vários produtos de informação, digamos assim, vários produtos e serviços de informação voltados para a área da saúde, que acabam servindo também, que acabam ajudando muito o desenvolvimento da própria área da ciência da informação, justamente por esse cuidado técnico que a BIREME tem no desenvolvimento dos seus produtos. Então, ela tem desde um conjunto de guias e manuais, a exemplo do DEX, né, que é um vocabulário controlado da área de saúde. Ela tem também guia para análise de fontes de informação, em saúde principalmente, como você avaliar a qualidade das fontes de informação. Você tem uma base de periódicos indexados, agregados, né, referentes ao tema da ciência da saúde, que é o portal LILACS, a base LILACS de periódicos. E existe também, para a seleção desses periódicos, eles têm um conjunto de critérios que orientam a política editorial de muitos periódicos, então ele acaba sendo muito útil nesse sentido também. E a BIREME foi um dos órgãos, assim por dizer, fundadores do próprio Cielo, né? Lá no ano de 1997. Muitas pessoas que atuavam na BIREME à época colaboraram na criação do portal Cielo, que hoje é reconhecidamente uma importante plataforma para periódicos científicos. E aí, em relação ao DEX, o DEX tem essa função de cobrir termos, de funcionar como um vocabulário estruturado, um vocabulário controlado de termos para as áreas da saúde, especificamente. E ele foi desenvolvido a partir de um vocabulário mais amplamente utilizado, que é o MeSH, conhecido por essa sigla MeSH, que é o Medical Subject Headings, que foi desenvolvido pela National Library of Medicine dos Estados Unidos, que orienta a indexação de artigos que são registrados em bases de dados como a PubMed ou Medline, né, que são duas bases de grande reconhecimento das áreas da saúde. Então, os periódicos que são registrados nessas bases de dados, eles são indexados, todo o conteúdo desses periódicos é indexado por meio desse vocabulário controlado aqui, o MeSH, e esses periódicos ele tem um grande reconhecimento na área. Então, a forma como o conteúdo desses periódicos é indexado
como conteúdo desses periódicos é indexado, é muito importante no sentido de que muitos profissionais vão utilizar esse material, são profissionais de todos os cantos do planeta, enfim, que lidam com literatura da área médica. Então, é muito importante que esses termos de indexação, que esse conteúdo seja indexado de uma forma que todos esses profissionais tenham um conhecimento, que todos esses profissionais possam utilizar, possam reconhecer, tanto quando eles desenvolvem artigos, né, que vão ser indexados, quando eles vão escolher os termos, tanto quanto os profissionais que vão auditar aqueles termos no momento de realizar a indexação nas bases de dados, né, na PubMed e na Medline, assim como no momento de busca. Então, esse vocabulário ele vai orientar tanto os profissionais indexadores, que inserem o material na base de dados, quanto os profissionais de saúde, médicos, enfermeiros, enfim, todo o pessoal, pesquisadores das áreas da saúde, que precisam recuperar esse material e precisam utilizar um vocabulário comum, né, que permita uma recuperação da mesma forma que a pessoa responsável pela indexação, o profissional responsável pela indexação, pensou no momento de fazer a indexação e registro daquele documento na base de dados. O DEX ele contempla atualmente 34.118 descritores, sendo que 34.029 derivam do MESH, né? Então, o pessoal atuante na BRM aqui no Brasil ou na América Latina em geral, eles importam esses termos do MESH originais, escritos em inglês, né? Lá na NLM, e traduzem esses termos para o português e para o espanhol, e também acrescentam termos que são condizentes com a realidade de uso aqui da América Latina. Então, além dos 29 mil termos que derivam da versão original do MESH, o pessoal da BIREM aqui na América Latina acrescentou 4 mil novos termos. Isso significa que esses termos podem ter se originado tanto no português ou no espanhol e foram traduzidos para o inglês, e em relação a esses 29 mil termos, eles derivam do vocabulário em inglês e são traduzidos para o português e espanhol. Então, todos esses 34 mil termos vão ter representações nesses 3 idiomas, tanto no inglês, quanto no português, quanto no espanhol. E isso também traz uma grande importância para o vocabulário, né? Então, o fato dele estar representado, de os termos estarem representados numa gama maior de idiomas, reforça o uso e a importância desse vocabulário controlado. E, além disso, além dessa multiplicidade em termos de vocabulário, de representações, de linguísticas e culturais e tal, ele é um material muito rico também em termos de manuais e ferramentas que auxiliam na utilização dessa linguagem. Então, o próprio MESH, o próprio Medical Heading Subjects, ele tem essa aqui é a interface inicial de acesso, né, por onde você acessa a navegação, aqui a busca por meio do vocabulário estruturado ou por meio da busca direta por termos, né? Mas ele tem também todo um conjunto de orientações. Isso aqui é um curso online de treinamento só para a utilização do MESH, por quem for realizar a indexação. Então, ele já tem todo um conteúdo estruturado, todo um conteúdo muito bem organizado que vai orientar quem precisar fazer a indexação a partir dessa metodologia do Medline e a partir do MESH. E aqui tem um pequeno recorte de um descritor dentro do MESH, né, a partir já na versão mais atualizada, e a forma como ele funciona. Então, você tem o heading, né, que é o cabeçalho, que é o termo principal da indexação. Você tem números associados a esse termo, e esses números, essa notação, ela obedece uma classificação hierárquica, né, que eles chamam de árvore aqui, e a representação decimal, aqui no caso desses termos, vai seguir essa ordenação hierárquica que é herdada pelo DEX. Então, se você verificar
uma anotação dessa, uma classificação dessas dentro do Mesh, ela vai ser correspondente no Dex, se a gente fizer essa busca aqui no português também. Então, aí também reside a importância dessa interoperabilidade desse vocabulário, né? Você pode aplicá-lo a um sistema de indexação automatizado, a um sistema de recuperação automatizada, e essa representação ela vai ser interoperável, ela vai ser, independente do sistema, da aplicação que você fizer, a representação vai ser sempre a mesma, e isso enriquece o uso desse vocabulário. Então, existe tanto uma estrutura de um conjunto de subsídios para treinamento e utilização desse vocabulário na sua versão original no Mesh, assim como o Dex também traz uma série de orientações e manuais, a exemplo dessa wiki, que explica desde a definição do que se trata o vocabulário controlado, qual a sua origem, qual a sua finalidade, como que ele funciona, como os termos são criados e como eles estão estruturados, como se desenvolveu o vocabulário ao longo dos anos, desde a sua primeira versão lá, desde 1999 até os dias de hoje, enfim. Então, o fato de ele ter esse conjunto de manuais, de documentos, de orientação, enfim, isso enriquece muito o uso e ele como é que eu posso, ele fortalece, ele faz com que os profissionais utilizem mais esse vocabulário controlado, porque justamente por ele ter um conjunto todo de orientações e de manuais que vão dar subsídio à sua utilização. Bem, agora a gente já pode acessar diretamente o Dex aqui e olhar a sua navegação, como que ele funciona. Quando vocês acessam inicialmente o Dex pela URL aqui, dex.bvsalude.org.br, essa interface já aqui aparece para vocês, e logo de cara vocês têm aqui uma interface para pesquisa no vocabulário controlado. E aqui eu já trouxe um termo para a gente ver, que é o termo acesso à informação, registrado no Dex, para a gente ver como que esses termos aparecem no vocabulário, como que eles estão representados, organizados aqui no vocabulário. Então, existem essas 3 abas aqui, quando você acessa um termo específico, nesse caso aqui o termo que a gente está olhando é acesso à informação. Aqui existe a representação dele nos idiomas principais do Dex, que são o português, para a gente aqui primariamente o português, o inglês, o espanhol e o francês. Então, em geral, a gente vai encontrar qualquer um dos termos, qualquer um dos descritores traduzidos nesse idioma. Na sequência, ele apresenta os termos alternativos que podem ser utilizados eventualmente, dependendo do conceito com o conceito que você identificou a partir do seu objeto de análise, a partir do seu texto. Você pode optar por um ou outro desses termos, eles são autorizados, eles são permitidos como termos alternativos. Aqui estão os códigos hierárquicos de notação, né, de representação desse termo dentro do conjunto todo da hierarquia de descritores. Aqui estão notas de escopo, que funciona basicamente como uma definição, né, desse verbete, desse descritor, e vai orientar também a decisão sobre a escolha ou não desse termo na indexação. A partir desse escopo, você pode obter um pouco mais de informação sobre o descritor e optar, ver se ele serve ou não ao que você estava pensando em relação à indexação. Aqui existem qualificadores permitidos. Caso você queira tornar aquela indexação mais específica, né? Por exemplo, eu observei que acesso à informação é um termo interessante para a minha indexação. Ele representa o conceito que eu estou visualizando aqui no meu documento. Porém, eu posso acrescentar um qualificador ou outro que vai trazer uma especificidade maior para a minha indexação. Eu observei que esse assunto esse documento, ele trata de acesso à informação, esse tema, esse conceito, ele está presente no documento,
Mas existe um elemento de ética, uma preocupação ética, existe um viés no estudo que leva à questão ética dentro do acesso à informação. Então, eventualmente, eu poderia utilizar acesso à informação, ética ou ética entre parênteses, indicando que essa seria uma designação específica do conteúdo daquele documento. E também a identificação única desse descritor dentro do vocabulário controlado, né? Isso aqui é muito importante para a questão da interoperabilidade. Se você tem uma base de dados e você utiliza o DEX na orientação da indexação, se você for fazer um intercâmbio dos seus registros da sua base com outra base de dados, se você for importar, ampliar o registro de alguma determinada base, e você quer fazer essa indexação a partir dos descritores, essa importação a partir dos descritores desse vocabulário controlado, você pode fazer a partir desses registros únicos do DEX, que ele funciona como um elemento interoperável da representação desses termos na base de dados. E o próprio ID do descritor, né, dentro do conjunto todo do DEX. E também elementos que permitem acompanhar o histórico, né, de desenvolvimento desse descritor. Então, aqui eu consigo identificar que ele foi estabelecido, que ele foi criado e proposto no ano de 2001. Ele foi analisado mais ou menos durante 6 ou 7 meses. Ele foi acompanhado por todo o conjunto, por todo o universo de trabalho, toda a colaboração de trabalho do DEX, e ele foi aceito finalmente no ano de 2002. Ele foi incorporado ao conjunto de descritores que é útil não só no escopo da América Latina como um todo, mas também no escopo do MESH, no escopo transcontinental, por assim dizer. E ele foi revisado, foi provavelmente editado, alguma coisa foi acrescentada ou retirada no ano de 2013. Isso é interessante para a gente ver o quão atualizado está um descritor, né? Se ele corresponde a um cenário atualizado. Então, o termo acesso à informação, apesar de ele ser já objeto de estudo desde 2001, ele passou por inúmeros desenvolvimentos, inúmeras transformações ao longo dos anos e foi incorporando, por exemplo, termos alternativos. Deixa eu ver se eu consigo identificar um exemplo aqui. Todos os termos alternativos que estão aqui são razoavelmente de longa data de estudo. Por exemplo, acesso aberto é estudado desde do início dos anos 2000. Então, não consigo apontar, olhando aqui rapidamente para vocês, algum item que tenha sido acrescentado mais recentemente, mas pode ter certeza que algum deles provavelmente foi acrescentado, não todos estavam presentes desde 2001, muitos deles provavelmente foram acrescentados ao longo dessas 2 últimas décadas, como áreas de estudo mais novas e, obviamente, áreas de representação, termos de representação também mais novos. E além dessa aba detalhes aqui, que traz informações completas sobre o verbete, você também tem uma estrutura hierárquica, uma árvore, diferentes árvores, diferentes classificações, nas quais esse verbete pode ser incluído, pode ser representado. Uma delas é essa representação aqui, é essa classificação hierárquica aqui, em que ele aparece dentro de privacidade, que está dentro de direitos civis, que está dentro de direitos humanos e assim por diante, que se enquadram dentro dessa grande área aqui, que seria dos estudos da antropologia, da educação, da sociologia e fenômenos sociais, que a gente pode dizer que estão dentro de um grande conjunto de estudos de humanidades digitais. Ele é um termo que também pode ser classificado dentro dessa outra cliquei sem querer aqui. Dentro dessa outra matriz hierárquica aqui, que corresponde aos estudos da área de informação, da área de ciência da informação. Então, a gente pode abordar esse assunto aqui, esse conceito aqui, desde essa matriz aqui dos estudos das humanidades,
das ciências humanas, podemos abordar também por esse viés da ciência da informação e podemos, dentro da ciência da informação, no aspecto da comunicação, e também dentro da ciência da informação no aspecto da editoração. Como que eu atribuo acesso à informação dentro da prática, dentro dessa área da editoração. E também por meio de classificações mais restritas ou mais atreladas, mais específicas da área da saúde, que é a própria ciência da saúde, né, dentro dessas áreas de estudo aqui, dessas vertentes de estudo da ciência da saúde, que são a gestão de ciência, tecnologia, inovação e saúde, comunicação e divulgação científica dentro da saúde, publicações eletrônicas, científicas e técnicas dentro da saúde. Ou o caso da privacidade e direitos civis dentro da questão da saúde pública, que também é uma vertente de estudo dentro da área da saúde. E por que essa estrutura hierárquica, em que sentido essa estrutura hierárquica é importante? Principalmente quando a gente quiser tornar a indexação mais específica. Se eu quiser ampliar o nível de especificidade da minha indexação, eu posso fazer a partir de uma consulta dessa estrutura hierárquica. Então, se eu identifiquei lá que direitos humanos, por exemplo, é um conceito relacionado ao objeto que eu estou indexando, eu posso acessar esse descritor direitos humanos, aqui na sua descrição ampla, mas eu posso também verificar se dentro de direitos humanos eu poderia encontrar alguma representação mais específica, alguma representação que seja um desdobramento, seja uma faceta, seja um detalhamento, uma especialização desse termo direitos humanos. Então, eu poderia identificar, por exemplo, que liberdade é um conceito que está mais ligado ao objeto que eu estou analisando. Então, seria uma opção, por exemplo, não utilizar direitos humanos e utilizar liberdade como a representação daquele objeto, porque ele vai trazer mais especificidade à minha indexação. Então, nesse sentido que essa estrutura hierárquica é importante no momento da indexação. E aqui na aba conceitos é possível verificar também de que forma esse conceito abrangente ele é representado. E aqui no caso, se eu tratar especificamente desse conceito ou desse descritor acesso à informação, aqui ele vai me dizer que esse é o conceito preferido para minha indexação. Existem conceitos relacionados como acesso público à informação ou pedidos em virtude da lei de acesso à informação. Aqui no caso dos Estados Unidos, né, por exemplo, nem entrou ainda os pedidos em virtude da lei de acesso à informação do Brasil, que já existe, mas é muito recente. Então, possivelmente, em uma versão futura desse descritor, vai entrar aqui, pedidos em virtude da Lei de Acesso à Informação do Brasil. Né? Ele entraria como termo relacionado. E aí, justamente para não ter risco de silêncio na recuperação, de você eventualmente não recuperar documentos relacionados a esse conceito, é que o vocabulário sugere, ele orienta que o conceito preferido seja esse, acesso à informação. Que a representação seja por meio desse conceito para que não haja risco de você não recuperar documentos no ato da busca. Bem, essa é a ideia geral de navegação, né, no vocabulário controlado DEX. E aí a gente vai praticar um exemplo aqui de indexação por meio do vocabulário agora. E para a gente fazer essa prática, eu selecionei aqui um artigo da revista Recis, que trabalha na interface, que contempla artigos e objetos de informação que estão na interface da ciência da informação com as ciências da saúde. Então, é um exemplo bem interessante para a gente verificar, né, de que forma a gente pode alinhar esses conceitos que são da nossa área, da CI, da biblioteconomia,
da arquivologia, da museologia, da gestão da informação, enfim, também com os conceitos da área da saúde. E aí eu reservei esse exemplo aqui, a gente vai transpor aqui para o Word, só para a gente fazer a indexação. Deixa eu tirar aqui os elementos que não são úteis. E aí, vamos trabalhar em cima das palavras-chave que já foram atribuídas para esse documento. A gente vai trabalhar aqui com um cenário que não é o ideal, que seria analisar o documento como um todo, né, fazer uma leitura transversal do documento identificando conceitos. A gente vai pegar como subsídio aqui somente título, resumo e palavras-chave que já foram anteriormente atribuídas, e vamos verificar o comportamento ou a forma como essas palavras-chave estão representadas no DEX. Vamos iniciar, então, com saúde mental. Vamos verificar se esse termo está presente aqui no DEX. E aí, para fazer a pesquisa, você pode fazer tanto pelo termo, né, pelo conteúdo do termo, o descritor, caso você já o tenha, né? Se você já tiver a referência aqui, no nosso caso, a gente tem o descritor, o termo saúde mental, a gente pode fazer uma busca diretamente por ele. Se você tiver um ID já, se você trabalha recorrentemente com indexação a partir desse vocabulário, pode ser que você já reconheça os IDs, né? Diretamente, você não precisa fazer uma busca exploratória pelo termo. Você pode fazer uma busca tanto pelo código hierárquico, caso você queira verificar outras facetas, outras características daquele termo que você está analisando, ou você pode fazer uma busca por qualquer qualificador que vai te remeter a um termo específico. Para a gente aqui, como a gente não sabe se ele está representado, a gente não sabe se ele é um termo exato, se ele tem ou não um descritor ou um código hierárquico, a gente vai fazer uma busca por essa opção aqui, qualquer termo, para a gente ver as formas pelas quais ele está representada no vocabulário. E aí ele vai trazer um conjunto de resultados aqui, ele indica o total, né? 14 resultados foram recuperados e a gente pode navegar por cada um desses itens que foram recuperados. Em geral, a gente vai ver diretamente se existe uma representação correspondente direta à saúde mental. A gente vai diretamente pela ordem alfabética aqui e a gente vai ver que existe um termo, um descritor específico com essa representação saúde mental dentro do vocabulário. E aí a gente pode acessar diretamente esse descritor e ver quais as possibilidades de representação desse descritor dentro do vocabulário. Inclusive, se existem termos alternativos, se existem qualificadores que a gente poderia utilizar dentro do nosso documento, e se existem representações mais específicas desse termo. A gente verifica aqui que não existe desdobramentos, não existem outras subrepresentações, né? Não existe, esse termo não está quebrado a partir de outras representações. Então, teoricamente, não dá para tornar a nossa indexação mais específica aqui, né? Por meio da estrutura hierárquica. Porém, existem qualificadores permitidos aqui no vocabulário. E aí a gente volta lá no nosso documento e verifica se haveria necessidade de utilizar algum desses qualificadores. Bom, o documento aqui, ele trata de um estudo em que se verificou a representação do sofrimento, dessa área de estudo aqui, sofrimento, de jovens de estudantes que estão no ambiente universitário, no contexto de veículos da mídia, de a representação desse sofrimento em matérias jornalísticas. E também trata da questão da medicalização que é praticada, ou que foi abordada por esses veículos, né, por essas matérias jornalísticas, o tipo de medicalização a qual esses jovens que relataram algum tipo de sofrimento foram submetidos. Então, em geral, são esses os temas, são esses os conceitos que estão sendo abordados nesse documento.
E aí a gente vai observar aqui se algum qualificador representaria algum desses conceitos. Eu, olhando rapidamente aqui, não identifiquei um qualificador que seria interessante aqui para melhorar a indexação, para ampliar essa indexação. Então, a princípio, a gente não vai utilizar nenhum termo mais específico, identificado pela hierarquia, e nenhum qualificador. Então, a gente mantém esse descritor aqui, saúde mental, como válido para a nossa indexação. Então, a gente já pode aprovar esse descritor, por assim dizer. E também pelo fato de ele estar contido dentro do próprio vocabulário controlado, né? O outro termo seria a medicalização, que a gente vai verificar aqui da mesma forma que a gente fez a busca por saúde mental. E ele retornou diretamente, ele encontrou então uma correspondência direta aqui ao descritor medicalização. E aí a gente vai fazer uma análise da mesma forma. Existe aqui um desdobramento desse termo? Existem termos mais específicos dentro de medicalização? Não existem. Ele já é o termo mais geral que está dentro de uma determinada área de estudo. Quais os qualificadores permitidos aqui? Classificação, economia, história, instrumentalização. Não existe também, considerando aqui o documento que a gente está indexando, o objeto da indexação, não existem outros qualificadores que sejam interessantes para a gente. Então, da mesma forma, a gente vai considerar já esse item, esse descritor, como um termo possível para indexação. O outro termo é universidade. E o que esse conceito, esse descritor, que conceito ele está representando aqui no nosso documento? Possivelmente o fato dele estar abordando o universo de estudantes universitários. Aqui, o universo estudantil. Deixa eu ver se tem mais algum elemento aqui. Foram analisados os sentidos de padrões, sofrimento estudantil, estudantes, estudantil novamente. Então, provavelmente, essa palavra-chave aqui, esse termo, ele foi utilizado para representar esse conceito que é dos jovens ou dos estudantes que estão dentro do universo universitário. Só que, enquanto eu explicava aqui para vocês, eu já observei um outro termo possível, um outro conceito para a representação desse universo, que é o termo jovem, ou que pode representar estes sujeitos que foram objeto desse estudo aqui, que estão dentro da metodologia, dentro do enfoque de análise desse estudo. Então, a gente pode buscar tanto esse descritor aqui, no DEX, para a gente verificar se ele é um descritor possível para a nossa indexação. E aí a gente vai ver algumas representações desse descritor aqui no DEX. Existe uma representação direta aqui que a gente pode analisar. E eu vejo particularmente aqui por meio, desde do conceito aqui, desde do escopo desse termo aqui, das notas de indexação, que talvez ele não seja um descritor interessante para a gente utilizar na nossa indexação. E aí a gente vai testar essa outra representação aqui, que é o jovem. A gente vai fazer uma busca por meio desse descritor aqui e ver se talvez ele representa melhor esse conceito que está presente aqui no artigo. E aí a gente vai ver que há uma variação mais ampla aqui desse descritor. E aí a gente já percebe que talvez ele seja mais interessante para a gente indexar esse documento. E existe aqui o adulto jovem, que é um termo adolescente. Não seria um descritor interessante para a nossa indexação, porque o universo aqui
já não é mais de adolescente, né? O contexto universitário ele é um pós-adolescente, praticamente, assim, a idade de ingresso já é uma idade pós-adolescente, início da vida adulta. Então, para a gente aqui, um termo mais interessante aqui, um descritor mais interessante seria esse adulto jovem. E aí a gente vai ver nos detalhes aqui o que esse termo traz para a gente. E aí tem dois termos alternativos que a gente poderia utilizar aqui, que é tanto o adulto jovem quanto o jovem adulto. E aonde que esse termo está inserido? Ele está inserido numa estrutura hierárquica que corresponde num grau mais amplo, que é a denominação de grupos, né? Denominação de grupos específicos, de grupos de pessoas, que a gente está olhando aqui para sujeitos humanos, para objetos humanos, que são pessoas, e essa classificação se dá a partir de grupos etários, de faixas etárias, que é justamente do que o nosso estudo aqui, que é o nosso objeto, está tratando. Ele está analisando um grupo específico de pessoas, de sujeitos, a partir de uma classificação etária que se enquadra nesse universo universitário, nesse conjunto de análise que corresponde aos jovens, os jovens adultos que estão inseridos na universidade. Aí eu, pessoalmente, se estivesse trabalhando nessa indexação, escolheria esse termo aqui, adulto jovem, que é trazido pelo DEX, como mais adequado para a indexação. E aí, nesse momento, a gente pode fazer uma decisão, pode fazer uma escolha. Eu poderia manter os dois termos, tanto universidade quanto adulto jovem. Nesse sentido, eu estaria tornando a indexação mais exaustiva, eu estaria apresentando mais termos para indexação, porém, se eu quisesse ser mais restrito, se eu quisesse tornar essa indexação mais específica para esse universo de estudo, eu tiraria a universidade e manteria apenas adulto jovem. Então, deixa eu só manter aqui para a gente não perder nosso histórico aqui da indexação. Eu tiraria universidade e manteria adulto jovem para a minha indexação ser mais específica. Então, e corresponder também ao que está representado aqui dentro do DEX, que, como eu falei para vocês, é muito importante que a gente utilize esse vocabulário a gente utilize os termos trazidos por essa linguagem para que haja uma representação única desse objeto a partir de todos os sistemas de recuperação, de todos os sistemas de indexação que utilizam essa linguagem também. Então, além de tornar a indexação mais específica, eu também estou viabilizando a interoperabilidade desse documento em todos os outros sistemas, seja de recuperação, seja de armazenamento, enfim, que utilizam essa mesma linguagem. Bem, já indexamos então esse terceiro conceito. O próximo é jornalismo. E a gente vai verificar se esse conceito está representado aqui no DEX, está contemplado aqui no DEX. Bem, existe um verbete, um descritor específico de jornalismo, e aí a gente pode verificar como que ele está representado. Ele está dentro de uma estrutura hierárquica dentro da ciência da informação, dos processos de editoração, que não representam necessariamente o conceito, a ideia aqui do nosso documento. Aqui ele está tratando de como os assuntos, de como esse objeto de estudo está representado na mídia, veículos, nos jornais especificamente, nas mídias. Então, a gente não está tratando aqui de editoração, da editoração, do periódico como objeto de estudo. Então, para a gente, essa estrutura hierárquica já sinaliza, o jornalismo já sinaliza a forma como o jornalismo está representado dentro dessa estrutura hierárquica já sinaliza que ele não seria um termo interessante para a gente utilizar. E aí a gente vai ver em relação ao escopo aqui, se a gente poderia identificar um termo mais interessante ou um qualificador mais interessante. Observando aqui rapidamente, a gente vê que o nosso estudo não trata da classificação
do jornalismo, não trata da economia do jornalismo, não trata da ética, não trata da história, não trata da instrumentação, não trata de nenhum desses qualificadores. Então, talvez esse não seja um conceito, um descritor interessante para a nossa indexação. E aí, vamos pensar, por exemplo, num outro conceito para representação. Um deles seria a mídia, já que o estudo está tratando aqui da representação desse sofrimento, desse estudo, desse conceito, desse objeto de estudo, dentro de veículos de comunicação que também podem ser chamados de mídia, ou de imprensa, enfim. E aí a gente vai ver se existe esse descritor lá no DEX. A gente vai fazer uma busca aqui, e a gente vai ver que, nesse sentido, existe uma representação mais precisa do conceito, que é desde meios de comunicação de massa, quanto as diferentes mídias aqui. Mídia, rádio, teledifusão, radiodifusão, mídia impressa, que talvez seja mais interessante para a gente. E vamos ver no detalhe aqui esse conceito. E aí, dentro da estrutura hierárquica, tem desde a classificação que a gente viu lá na ciência da informação, mas tem também uma classificação que é específica dentro da ciência da saúde, que vai ter lá meios de comunicação de massa e a forma como eles são abordados dentro da ciência da saúde. E também aqui no detalhe, existem variações, outras possibilidades de representação, que é desde a imprensa em geral, que a gente poderia utilizar, até mídia impressa ou mídia impressos, outras representações. Eu acredito que para a gente aqui, para a nossa indexação, meios de comunicação de massa seriam um termo interessante se a gente quisesse representar esse documento numa classificação mais ampla, mais se a gente quisesse trabalhar num nível de exaustividade maior, mas a gente poderia utilizar a imprensa se a gente quisesse tornar a indexação um pouco mais específica, porque aí a gente está tratando de um veículo, de um meio de comunicação específica. Então, acredito que a gente possa utilizar já esse conceito mais específico, a exemplo do que a gente fez nesse outro conceito aqui em cima. Então, vamos substituir aqui mídia por imprensa. E nesse caso, eu não excluiria jornalismo aqui, porque ele é justamente uma variação, uma representação mais específica de imprensa ou uma possível outra representação de imprensa. E nesse caso, a gente trabalha as duas frentes, tanto a questão da especificidade quanto a questão da exaustividade. Então, para a gente ter essas duas variações, essas duas possibilidades, a gente vai manter esses dois termos aqui na nossa indexação. E por último, vamos ver a questão do sofrimento, se a gente encontra variações aqui no descritor. Claro, perdão. Vamos ver se existe uma entrada específica para sofrimento. Bom, existe uma parecida, que é sofrimento fetal, mas não é o nosso caso aqui, não é o conceito específico do que o nosso objeto de estudo está tratando. Eu acredito que ele estaria mais relacionado com esse conceito aqui, que é o estresse psicológico, onde a gente tem sofrimento mental, que é esse descritor bastante específico aqui. Então, vamos entrar aqui no detalhe. E aqui a gente vê que sofrimento mental seria um termo alternativo para essa questão do estresse psicológico. E aí, possivelmente, esse seria o termo correto, o termo mais adequado para a gente utilizar dentro da nossa indexação aqui. Só antes vamos consultar se existe algum qualificador aqui que seria interessante para a nossa indexação. A gente não está tratando o conceito associado aqui, não trata de sangue, não trata nenhuma dessas. Talvez a questão da classificação aqui seria uma faceta interessante, por ele estar classificando, né,
por ele estar classificando aqui a representação. Só um instante aqui para voltar aqui no documento. Aqui. Por ele estar classificando as formas como esse conceito é apresentado na mídia, né? Então, esse talvez, classificação seria talvez um qualificador que a gente pudesse utilizar. Deixa eu olhar para os outros aqui, economia, tecnologia, genética. Nenhum desses outros qualificadores seria interessante para o nosso estudo aqui, para a nossa indexação. Então, de cara, a gente já substitui o sofrimento mental aqui, para ele corresponder ao termo presente no DEX. A gente vai remover aqui. E vai manter sofrimento mental como o nosso termo final de indexação. E uma opção, uma decisão a ser tomada aqui possível é se a gente utiliza ou não esse qualificador, que é o qualificador classificação, né? Caso a gente queira tornar a classificação mais específica. Então, esse seria o resultado final da nossa indexação desse documento. Deixa eu só limpar aqui. A gente utilizaria saúde mental, medicalização, universidade e... Opa, a universidade saiu. A gente utilizaria aqui adulto jovem, utilizaria jornalismo e imprensa, utilizaria o termo sofrimento mental e possivelmente esse qualificador aqui também, ou utilizaria até os dois termos, né? Tanto sofrimento mental quanto o sofrimento mental acompanhado do qualificador, classificação, para representar justamente o método que está sendo utilizado nesse estudo, né? Que é um método de classificação de como que o sofrimento mental vem sendo enquadrado dentro dos textos jornalísticos, dentro da mídia impressa. Então, o nosso registro final, a nossa indexação final, utilizaria principalmente esses descritores aqui, que contemplam correspondências dentro do DEX, dentro do Descritores em Ciência da Saúde. Então, isso encerra o nosso exemplo aqui de indexação a partir do DEX, né? Caso vocês tenham alguma dúvida em relação à utilização, vocês podem manifestar aqui pelo chat e tal, enquanto eu explico para vocês a atividade aqui do fórum, né? Então, a partir dessa prática de indexação, que vocês a prática de vocês será buscar qualquer conceito ou qualquer termo dentro do DEX que contemple esse conceito informação. Então, vocês vão fazer uma busca lá no DEX, como eu fiz aqui no exemplo, e aí vocês vão transcrever para o fórum a hierarquia que está relacionada àquele conceito que vocês escolheram. Pode ser qualquer conceito, vocês vão fazer uma busca pelo termo informação, vão identificar, existem vários conceitos que eu já vi lá relacionados, vários descritores relacionados, e vocês vão escolher um deles e transpor essa estrutura hierárquica lá para o fórum para a gente ver como que esse termo está classificado hierarquicamente dentro do DEX, as diferentes classificações que ele recebeu. É isso, gente. Muito obrigado pela atenção. Caso tenham dúvidas, a gente segue disponível. Desculpa, perdão pelo barulho aqui no finalzinho, mas são variáveis que a gente, infelizmente, não tem como controlar nessas aulas online à distância. Valeu, gente. Obrigado pela atenção e até a próxima aula de revisão. Tchau, tchau.